Chama todo mundo para essa live, porque essa live é aquela, assim, aquele tema que todos nós precisamos, né? Como dar ordens a si mesmo e cumpri-las, porque não basta só dar ordem, não basta saber o que precisa fazer. A gente, de fato, precisa fazer. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: para a gente dar ordem para nós mesmos e cumpri-las, existem alguns pontos muito importantes que a gente precisa considerar. O primeiro deles é a disciplina, né? A disciplina, ela faz parte, inclusive, do meu método CPF-DC da autoliderança. A disciplina, ela é o segundo elemento mais importante do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, né? Do desenvolvimento pessoal em si. Por quê? Por que ele é o segundo? Pensa que a disciplina ela é o segundo aspecto mais importante no desenvolvimento pessoal. Não adianta você querer ter aí grandes feitos se você não tiver disciplina. Isso vale para tudo. Se você está fazendo sua graduação, você precisa ter a disciplina para ir para a faculdade todos os dias, para estudar todos os dias, para ler o livro que você precisa ler. Então, nós precisamos de disciplina para caminhar e para alcançar as coisas que a gente almeja. Então coloca aí, já anota aí. Para ter aí, realmente, você conseguir dar ordens para você mesmo e cumpri-las, o primeiro ponto que você precisa ter, avaliar e fortalecer cada vez mais é a disciplina, tá bom? E agora, eu vou discorrer um pouco mais sobre esse tema. A gente vai falar hoje aqui sobre isso, sobre dar ordens a si mesmo e cumprir essas ordens, ou seja, ter uma vida de realização, ter aí resultados, né? Pensa numa empresa, quando o líder dá uma ordem e a equipe, né, o time cumpre aquela ordem, bate aquela meta, a empresa vai tendo resultados. Aquele time, aquele líder, ele está gerando resultados para a empresa. E isso, pensa que você é a sua empresa, a sua vida é a sua empresa. E se você quer resultados positivos na sua vida, eu falo que a gente nunca projeta um futuro ruim, a gente nunca projeta que a gente quer ser fracassado, a gente projeta coisas boas, nós queremos realizar, né, ser, ter e fazer coisas. Então, para que elas aconteçam, para que nós tenhamos esses resultados, nós precisamos fazer acontecer. Nós precisamos ter metas, né, e cumprir essas metas. Só que quem vai te dar a meta, quem vai te dar essa ordem é você mesmo. Você não tem um líder aqui falando para você o que você precisa fazer. É você por você mesmo, tá bom? Então eu vou chamar uma convidada aqui. Deixa eu ver, acho que ela já tá por aqui. Pra gente bater um papo sobre aqui, ó. Sobre ordens para si mesmo, cumprir, sobre disciplina. Fabi, se apresenta aqui para minha galera. Bruna, prazer, né? Eu sou Fabi Donato, eu sou administradora, eu sou gestora, eu tenho uma equipe bacana que eu faço a gestão deles, eu tenho aí agora um novo desafio que eu tô com um projeto de capacitação de empregadas domésticas, né? E esse é um projeto super desafiador que eu estou amando fazer. E a ideia é realmente trazer para essa classe de trabalhadoras aí a importância delas dentro de casa. Quem tem empregada doméstica sabe como elas são importantes, né, na nossa vida e como é importante elas se colocarem, né, a importância do trabalho delas, do servir no sentido de entregar um trabalho, um bom trabalho e aí a gente faz essa conscientização, né? Eu faço com elas essa conscientização da importância delas estarem bem com elas mesmas para poder entregar um serviço de qualidade, um serviço bacana, porque elas também são nada mais, nada menos do que prestadoras de serviço também, né? Então, é nessa linha, nesse projeto que eu estou trabalhando agora. Que maravilha, é um projeto lindo mesmo, né? E elas são, assim, essenciais na nossa vida, né? Eu lá na minha casa eu ainda não tenho, mas já tá nos nossos planos. Logo mais, não pode demorar muito, a gente vai precisar sim.
E realmente elas são maravilhosas, né? Minha mãe trabalhou durante muito tempo nesse ramo e ela sempre foi muito benquista, né? Dentro do que ela fazia. Minha mãe sempre foi muito dedicada a tudo que ela faz, assim, ela é muito dedicada. E eu acho muito maravilhoso da tua parte você fazer algo para elas, né? Por elas, porque muitas vezes ela existe aí, né? Muitas pessoas vão para trabalhar de empregada doméstica. Falo o exemplo que eu tenho assim da minha mãe. Ela foi a opção que ela teve. Na verdade, foi a falta de opção a levou a trabalhar nesse ramo, assim. Quando nós somos do Sul, minha mãe sempre trabalhou em hospital, sempre trabalhou em laboratório. Ela sempre gostou muito dessa parte clínica. E ela, quando nós nos mudamos para São Paulo, para o interior de São Paulo, eu tenho um irmão especial, né? E ela, na verdade, quando meu irmão nasceu, ela precisou parar de trabalhar. E aí, quando nós nos mudamos para São Paulo, houve a necessidade, ela sentiu essa necessidade, eu preciso trabalhar, preciso colocar dinheiro dentro de casa também. E aí, era o que ela podia fazer, né, em São Paulo. E ela sempre, independente, né, do que minha mãe é muito guerreira, então, independente do que ela pegava para fazer, ela sempre executava muito bem. E hoje você falar que você tem um produto para elas, você tem um curso aí profissionalizante para elas, isso é muito maravilhoso. Eu acho assim um reconhecimento incrível, né? E não só digamos assim, a patroa, né, reconhecer, mas também investir nelas, né? Investir ali no seu desenvolvimento. Isso é exatamente isso, Bruna, porque a ideia não é, eu não ensino lavar, passar, nada disso. Uhum. É a consciência mesmo. E eu estou muito feliz com o resultado, porque é valorizar mesmo essa classe, e eu vejo uma necessidade muito grande disso. E eu estou tendo um resultado realmente incrível. Tá bem bacana, tá bem desafiador, e elas estão assim trazendo um resultado que eu não esperava, assim, de falar que sabe, acende aquela luzinha de querer aprender mais, de querer se realmente eu faço com elas um trabalho de autoconhecimento, de autofeedback, e isso traz nelas essa sensação realmente de se estarem bem com elas mesmas, entregarem ali dentro delas, né, o que elas querem, o que elas gostam. E por incrível que pareça, algumas pesquisas que eu fiz com empregada doméstica, hoje em dia, por elas também serem capacitadas no sentido de terem todos os direitos que os outros trabalhadores, hoje elas se valorizam mais. E é muito importante isso, né? Elas valorizarem a elas e o trabalho delas. Mas eu tô gostando, tá sendo sim, incrível esse desafio. Que maravilhoso, parabéns, viu? Legal. E deixa eu te falar uma coisa, quando você tá ali trabalhando, né, dando todo o teu conteúdo maravilhoso para elas, você sente disciplina da parte delas no quesito de aplicar? Porque quando a gente aprende uma coisa, por exemplo, quando a gente lê um livro e tem uma informação, é uma coisa. Quando a gente aplica aquilo que a gente aprendeu, é diferente, né? E você ter a disciplina de fazer aquilo continuamente. Imagina você começar um curso e você não terminar, né? E isso também envolve a disciplina. Então, a gente está discorrendo aqui por todos esses temas essa semana, mas eles são muito linkados, né? Para a gente entender o quanto a disciplina, a autorregulação, a motivação fazem parte do desenvolvimento pessoal. E o que você faz com elas é desenvolvimento pessoal, né? Então, quando você está ali trabalhando com elas, aplicando, elas estão dentro do teu curso, se capacitando ali o lado pessoal e profissional. Você sente essa disciplina delas? Fala um pouquinho sobre isso. Ai, sinto. Super bacana essa questão, porque é muito legal. O primeiro módulo do curso, a gente fala de autofeedback. E isso traz nelas muitos sentimentos e vai desenvolvendo essa questão de você ter a consciência da importância de você ter disciplina, você ter foco, que é o que você fala, né? Você começa e não termina, é a falta de foco, é a falta de organização, né?
E quando eu vou ali trabalhando com elas esse autofeedback, a importância delas valorizarem a elas mesmas e elas darem continuidade a esse processo, na verdade, elas terem essa consciência de que se elas não fizerem, ninguém vai fazer por elas. E que se elas não tiverem a disciplina de pôr em prática e de ter o comprometimento com o que elas estão ali fazendo, ninguém vai fazer por elas. Durante são 4 semanas que é esse curso, e eu vou vendo, e eu vou acompanhando, a gente tem um grupo, eu vou fazendo os desafios, e elas vão tendo que ali me trazer de volta esse desafio. Umas, é lógico, já vão mais rápido, outras vão um pouco mais devagar. Isso vai de cada uma, né? Umas vão mais se comprometem mais, outras se comprometem menos, e eu acho que aí que eu entro, esse o meu desafio, é trazer para quem está menos comprometida a questão da importância de você não se auto-sabotar, né? Você tirar aquelas crenças limitantes, você é capaz, elas são capazes de desenvolver o que elas quiserem, desde que elas se comprometam, desde que elas ponham em prática e desde que elas tenham disciplina para não se darem desculpas para não fazer. Tipo, olha, hoje eu não vou limpar esse armário porque eu estou sem tempo. Desculpa, sem tempo não é desculpa. Sem tempo, para mim, quando ela fala, né? Tô sem tempo, para mim é uma desculpa de isso não é tão importante para mim. Então, não é prioridade, né? Isso não é prioridade, isso não é importante. Então é nesse... E elas estão trazendo, e trazendo esse retorno de mostrar mesmo que com essa disciplina que elas se colocam e nesse comprometimento com elas mesmas, da melhora, da entrega do serviço, como isso está trazendo benefício para elas. E não é só no trabalho, né, Bruna? Isso vale para a vida pessoal também. Então, muitas delas já me relataram que as coisas que eu vou passando, elas colocam em casa também. Não é só na casa onde elas trabalham. E que traz para elas essa questão realmente de até um convívio melhor dentro de casa. Porque elas conseguem se colocar, a questão do também você saber dizer não, você se colocar ali, o que você vai fazer, as prioridades que você tem naquele momento, né? O que é importante para você agora, e você ter essa organização de não deixar as pequenas distrações te tirarem do seu foco principal, e trabalhando dessa forma, elas estão trazendo um retorno assim incrível de como a melhora delas no convívio da família e no convívio da família, né, delas, no pessoal, e no convívio da família onde elas trabalham, melhorou, inclusive na comunicação. Hoje elas conseguem falar que elas se comunicam muito melhor, conseguem expressar melhor o que elas estão sentindo, as dificuldades dela, em função desses pensamentos e dessa disciplina que elas estão tendo com relação ao comprometimento delas com elas mesmas, entendeu? Que legal. Fabi, é muito engraçado você falar isso, porque quando existe uma máxima aí, né, na PNL, que da mesma maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras, né? Isso discorre aí por todas as áreas da sua vida. Quando a gente fala, por exemplo, tem disciplina para uma coisa, eu sempre uso muito, minha primeira graduação é educação física, né? Eu sou graduada, pós-graduada em educação física. E eu sempre uso o exemplo da atividade física. Então, uma pessoa que tem disciplina para treinar todos os dias, para seguir um plano alimentar, para levar isso a sério e ter essa disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias, ela consegue ter disciplina no trabalho, ela consegue ter disciplina dentro de casa, assim, com o filho, com tarefas, com as outras coisas. Ela consegue levar isso para outras áreas, né? Como se ela emprestasse aquela habilidade ali para outras áreas. Isso funciona muito. E aí, parafraseando Napoleão Hill, ele diz o seguinte, que o sucesso pessoal, primeiro o sucesso pessoal, depois o sucesso coletivo.
o primeiro poder pessoal, depois o poder coletivo. Isso quer dizer o seguinte, um grupo, um time, uma empresa, ela é composta por pessoas. Cada pessoa tem o seu poder pessoal. E isso forma um time. Então, a junção do poder pessoal forma o poder coletivo. E é daí que surgem grupos de mastermind, é daí que surgem grandes empresas, grandes, né, feitos. Então, quando a gente trabalha, quando a gente foca ali no nosso desenvolvimento pessoal, automaticamente a gente empresta essa habilidade para outras áreas da nossa vida e a gente consegue ter dentro disso aqui uma pessoa que tem ali, que foca no seu desenvolvimento pessoal, que está querendo, né, sempre melhorar, está querendo aprimorar habilidades, adquirir novas habilidades, novas competências. Essa pessoa, dentro de uma organização, ela vai se dar muito melhor de uma pessoa que não tem o poder pessoal desenvolvido, né? Porque a maneira que ela vai lidar com situações é muito melhor, muito mais assertivo, digamos assim. E quando você me fala que elas levam isso para a vida pessoal delas, olha só, uma coisa que elas aprenderam teoricamente para a parte profissional, elas emprestaram para a parte pessoal e nós somos um só. Só que nós somos um só com várias atribuições, né? Então você é a Fabiana que é gestora, mas você também é esposa, você é filha, você é irmã, você é tia, você tem várias facetas, né? Nós temos várias facetas aí e cada atribuição, cada faceta exige um lado nosso. Então eu falo que eu não vou, por exemplo, falar com meu marido da mesma maneira que eu falaria com meu pai, da mesma maneira que eu falaria com meu filho. Então, quando a gente consegue levar isso para outras áreas, a gente consegue ter essa desenvoltura, né? Esse jogo de cintura aí, para saber aproveitar o que a gente tem de melhor em todas as outras áreas. Então, é muito bacana você me falar isso, elas terem levado isso para a vida delas, para dentro da casa delas, porque elas entenderam realmente, né? Devido aí à tua didática, que eu acredito que a nossa didática faz toda a diferença no aprendizado, né, das pessoas. Eu gosto muito também, sou bem didática com as minhas alunas. Eu gosto de verdade de ensinar, e eu não ligo de ter que explicar várias vezes a mesma coisa, e eu sempre uso muitos exemplos, justamente para fixar bastante. E elas conseguiram entender a importância daquilo ali, não só para o ambiente corporativo, para o ambiente profissional, mas elas conseguiram trazer também para a vida pessoal delas, né? E com certeza elas estão tendo aí o sucesso pessoal, tanto quanto profissional. É isso mesmo, Bruna. Eu falo com elas e esse retorno que elas me dão, eu fico super feliz. Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente cumpre os nossos comprometimentos, né? E que a gente vê que a gente está seguindo toda essa linha e que você não deixa, né, nenhum fator externo tirar a sua concentração ali do que você está fazendo, do que você se propõe a fazer, isso te dá mais gás, isso te dá energia e você consegue sim trazer todo esse comprometimento da sua vida pessoal para o seu profissional. E eu tô tendo esse retorno com elas, como eu tive comigo mesma, né? Eu falei, quando a gente faz aí os nossos cursos de autoliderança, de autofeedback, você começa a colocar realmente, a pensar coisas que de repente passavam totalmente desapercebido, como as nossas crenças limitantes nos limitam mesmo, né? Nos tiram o foco do que a gente precisa. E que você precisa deixar isso de lado para seguir em frente, para o seu caminho continuar. E a partir do momento que você tem essa consciência, a roda gira e o caminho vai para frente. Então, realmente está sendo uma experiência incrível. E a gente, né, eu falo muito a gente, porque eu tenho uma equipe aqui que me ajuda muito, que trabalha comigo e que a gente está ali carregando essa turma junto para ter um resultado bacana, porque o principal para mim, nesse momento, é elas terem consciência da importância delas, do trabalho delas e da entrega de um bom serviço. E eu estou tendo esse retorno, eu estou tendo esse resultado e isso vem
com essa mentalidade, você trabalhando realmente essa questão do desenvolver, do se autodesenvolver para você entregar melhor o resto aí da sua vida. Maravilha, é isso mesmo. E elas têm esse bom desempenho porque elas têm você como referência, né? Eu acredito muito nisso, que a gente tem que eu acho maravilhoso você valorizar o trabalho do outro, e elas conseguem ter valorizar o trabalho delas porque um dia alguém fez isso por elas, no caso você. Então, parabéns pelo teu legado aí que você está deixando. Para quem está chegando agora, gente, Fabiana, ela tem um curso para empregadas domésticas, né? Um curso de desenvolvimento pessoal para empregadas domésticas. Então, é assim, ela não ensina a lavar e passar, mas ela ensina o desenvolvimento pessoal mesmo, né? A importância realmente de ter aí um bom desenvolvimento, né, Fabi? Para desenvolver suas habilidades. Então, vamos lá. Vamos trazer um pouquinho aqui para nossa disciplina, para como dar ordens a si mesmo e cumprir. Para a gente aumentar a disciplina, a gente precisa de algumas coisas, né? Que é aumentar a nossa autorregulação. Que a autorregulação, eu tô até fiz um resuminho aqui para trazer para vocês. É a capacidade de superar as emoções negativas que nos fazem deixar de concluir tarefas. Isso acontece muitas vezes quando a gente precisa fazer alguma coisa que não é tão legal assim. Às vezes, eu sempre dou o exemplo da pecinha do dominó, que às vezes, para que todas as peças caiam, você precisa de uma única peça para dar o pontapé inicial. E às vezes na nossa casa, vamos trazer aí para organização. Eu até citei o exemplo esses dias, quando eu estava arrumando mala e eu tô com obra na minha casa e estava tudo bagunçado por conta disso. E eu precisava pegar uma coisa embaixo do meu baú da cama. Só que para isso eu tinha uma televisão em cima da cama, eu tinha o sofá cheio de coisas, eu tinha um saco de ração que a gente tinha aberto, porque eu deixei o Hulk no hotel, né, para vir viajar. Então a gente fez ali todas as marmitinhas do Hulk, porque em casa todo mundo vai de marmita. Todo mundo é organizado com a alimentação. E para eu conseguir pegar o que estava embaixo da minha cama, eu precisava primeiro tirar o saco de ração que estava ocupando o lugar da cadeira, pegar a cadeira que estava em cima do sofá, colocar no lugar, pegar a TV e colocar em cima do sofá, porque eu estou em obras, minha casa é bem pequenininha. Aí sim eu conseguia pegar o que eu precisava embaixo do baú da cama. Então, olha só, às vezes a gente precisa fazer uma coisa, mas para que aquela coisa aconteça, a gente precisa fazer algumas outras. E essas outras pode ser uma coisa pesada, pode ser uma coisa chata, pode ser uma coisa que vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Então, às vezes, não é só isso, não é só aquilo ali que você precisa fazer. E muitas pessoas desistem no meio do caminho porque elas veem que para chegar onde elas querem, elas vão ter que fazer outras coisas antes. Hoje eu fui fazer um exame de sangue, exame de rotina, né? E aí eu cheguei lá para fazer, eu estou em Minas, a minha guia é da Unimed Campinas, e eu cheguei lá no laboratório, não podia fazer. Eu tinha que ir primeiro na Unimed para liberar minha guia autorizada. Eu tinha que ir lá para autorizar a guia. Era um super processo e eu já em 15 horas de jejum verde, de fome. E falei, moça, pelo amor de Deus, não tô aguentando mais, não. Aquilo demorou, assim, acho que umas 3 horas eu perdi nisso tudo, né? E aí você vê, para eu fazer um único exame, eu preciso fazer um monte de outras coisas. Eu preciso ir aí eu fui na Unimed, em outro lugar. É assim, e até eu falei, né? A falta de comunicação, de organização, ela atrasa a nossa vida. Só que, por outro lado, quando você tem as coisas organizadas, aquilo facilita a sua vida. Então, imagina que você tem ali na sua cabeça que você precisa fazer aquilo. Você deu a ordem para o teu cérebro que você precisa executar determinada função. Aí, quando você vai realizar, você vê que o buraco é mais embaixo. Aí você vê que é um pouquinho mais burocrático. Você vai precisar fazer mais coisas. Você vai precisar dispor um pouco mais de tempo, energia, paciência, né? E aí você fala assim, desisto. É por isso que muitas pessoas não conseguem essa segunda parte aqui, ó, tá vendo que tá fixado, gente? Ó, como dar ordens a si mesmo. Algumas pessoas são ótimas em dar ordens, mas elas são péssimas em cumpri-las. Justamente porque cumprir essas ordens exige disciplina,
foco, comprometimento, paciência, planejamento, organização. Então você vê, quando a Fabiana fala, né, que ela profissionaliza aí essas mulheres, ela não está trabalhando só, não está ensinando o padre a rezar a missa, né? Não está ensinando a limpar uma casa, não é isso. Para que aquilo aconteça, muitas outras coisas precisam acontecer antes. E a gente, eu falo a gente, porque eu me incluo nessa também, faz parte de todo mundo. A gente quer, o nosso cérebro, ele quer prazer, ele quer as coisas gostosas, ele quer comer um bolo de chocolate, ele quer comer uma panela de brigadeiro, ele não quer mergulhar no prato de salada, ele quer mergulhar na panelinha de brigadeiro. Porque é prazeroso. As outras coisas que vão levar um pouco mais de tempo, a gente quer... depois eu faço isso daí? Eu preciso fazer esse relatório? Depois eu faço? Né? E a gente desiste nesse momento. No momento que a gente mais precisa desenvolver, é onde as pessoas desistem. Porque aquilo vai levar tempo, dedicação, disciplina, requer disciplina, né? Então, veja, quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, é você estar disposto a melhorar, a fazer por onde. Não adianta, não basta querer, né, Fabi? Não basta a pessoa querer aquilo, ela tem que fazer por onde. Quando a gente fala de autoliderança, é você dar ordem, você executa e você avalia. Não tem ninguém aqui te avaliando, né? Então, a disciplina, gente, ela é a mãe da autorrealização, né? Então, quando a gente fala de autorregulação, né, que é essa capacidade aí de superar as emoções negativas, é a gente entender que por mais que aquilo ali que você precisa fazer não seja algo legal, gostoso, o legal que eu falo é gostoso, não é prazeroso de fazer, mas é importante, é você conseguir ter essa autorregulação, você entender de maneira racional a importância daquela ação. E aí sim você consegue agir e ter disciplina, na verdade, né, para agir. Senão a gente fica sempre ali querendo, sabe, criança que já quer uma madeira pronta, quentinha? Não, gente, a gente precisa fazer uma madeira. Alguém precisa fazer uma madeira dessa criança. E muitas vezes vai ser você. Pode não ser uma tarefa legal, pode ser mais gostoso ficar deitado no sofá assistindo Netflix. Mas se você precisa fazer alguma coisa... Mundo dos adultos, gente, anota aí, mundo dos adultos. Tudo tem uma consequência. Isso vem também, viu, Bruna? Quando a gente tá... Quando eu tenho que passar essa conscientização para elas, que é exatamente o que você falou, né? A gente não pode desistir no primeiro obstáculo, porque se você desiste no primeiro obstáculo, como é que você vai chegar no segundo? Se você não dá o primeiro passo, o segundo não chega. E quando a gente fala de não procrastinar, né? Porque eu falo, você deixa para fazer as coisas difíceis depois. Não, tem que fazer na hora, porque depois vai juntar, aí juntam as tarefas. Por que você fica, às vezes, mega atarefada? Por que você acha que o seu dia tem que ter mais de 24 horas? Porque você vai jogando as coisas para frente. E aí você acaba realmente tendo essa noção de, nossa, eu tenho que ter mais tempo, porque as minhas 24 horas não estão dando conta. E dá conta, dá conta. Se você faz as coisas, se você não joga para frente, se você realmente cumpre ali com as obrigações e não desiste no primeiro obstáculo que você tem, as coisas andam, né? Isso é uma coisa que eu realmente passo bastante para elas, porque a gente tem sim, isso é nosso, né? Não é seu, meu, é nosso. A gente tem essa tendência, sim, de deixar as coisas, né? Dificultou, não, então vamos deixar isso para depois. Aí vou fazer as coisas que eu tenho mais facilidade, que me dão menos obstáculos, né? Que me tiram menos tempo e depois vai andando. Mas é isso mesmo. E aqui, quando eu converso com elas, é exatamente dessa forma que a gente coloca, porque é muito importante. Isso é maravilhoso. E você falando de deixar o mais difícil para depois, eu lembrei de uma coisa. Lembra quando a gente estava na época de escola ou faculdade? Você coloca um momento na tua vida aí que você foi fazer prova. E aí você pegava aquela prova, aí você falava assim, nossa, essa aqui tá muito difícil, depois eu volto nela. Aí você ia para aquelas que teoricamente eram mais fáceis, né? E aí depois, quando você, justamente para você acelerar ali, para você otimizar seu tempo. Aí quando você voltava naquela mais difícil, você falava assim, bom, eu tive tanta certeza das outras que aqui eu vou colocar qualquer coisa.
As outras foram fáceis, então se eu errar essa, não tem problema, né? E aí você chuta. Muitas vezes você faz gol, né? Algumas vezes você faz gol, mas na grande maioria delas, não. E aí é isso, quando a gente deixa as coisas para depois, a chance de a gente fazer meia boca é muito grande, não é? Porque a gente faz o quê? Você gastou todo o tempo fazendo o que era fácil, e aí as coisas que exigiam um pouquinho mais de você, você já não teve tempo para elas. E aí você faz como deu, faz o que deu, né? E aí você entrega aí relatórios pela metade, você entrega as coisas de maneira que não é aquilo que você gostaria de ter entregue, né? Eu gosto de usar o exemplo do perfeccionista. O perfeccionista, ele é aquele que quer tudo muito perfeito, muito, muito redondinho, muito maravilhoso. E o contrário, o perfeccionismo é um sabotador, né? Ontem nós falamos dos sabotadores, mas a falta de tato, né? Aquela falta de um pouquinho de detalhe também é um sabotador. Daí você acaba entregando de qualquer jeito. Então, olha que legal a importância de fazer de conseguir esse equilíbrio, né? Ok, eu não preciso esperar o perfeito para fazer, mas eu também não preciso entregar de qualquer jeito, né? Eu posso fazer o meu melhor dentro daquilo que eu tenho. Isso é muito legal. E outra coisa que eu lembrei na sua fala, tem as 4 fases do processo de aprendizagem, né? Que a primeira é a incompetência inconsciente, que é quando a pessoa não sabe que ela não sabe, ela não faz ideia. Eu dou sempre o exemplo da habilitação, quando você vai lá na autoescola tirar a carta, você sabe que você quer tirar a carta, mas você chega lá e você não sabia que você não sabia. Nossa, eu não sabia que precisa fazer um teste, um psicotécnico, que tem que fazer não sei o quê, depois que eu vou lá dirigir. Você não sabia que você não sabia. Essa é a incompetência inconsciente. Essa fase, ela gera o quê? Curiosidade. Nossa, eu não sabia que eu não sabia, mas agora eu quero saber. Agora eu quero mergulhar nesses livros aqui. Agora eu quero aprender tudo sobre lei de trânsito. Agora eu quero aprender tudo aqui sobre dirigir. Aí, beleza. Aí você vai para a segunda fase. A segunda fase é a incompetência, ou seja, você continua sem saber, só que agora ela é consciente. Agora você sabe que você não sabe. E essa segunda fase é onde as pessoas desistem. Por quê? Porque essa fase é a fase do desconforto. Quando aqui aí você fala assim, ó, agora você já sabe que você não sabe. Aí você sabe que para você ser bom naquilo, você vai precisar dar uma raladinha, você vai precisar estudar muito, você vai precisar despender de tempo, né? Tanto para estudo, para aplicação. Você vai precisar ter disciplina para aprender sobre aquilo. Então é uma fase que, assim, agora você tem consciência do quanto você precisa evoluir para se tornar especialista naquilo, para realmente aprender aquilo de fato, né? Então é nesse momento que muitas pessoas desistem. Por quê? Porque daí você sabe o que você precisa fazer. Muitas vezes você fala assim, é bastante coisa, né? Ah, depois eu faço. E aí você vai deixando para depois, porque é bastante coisa, aquilo vai te levar tempo, aquilo vai te levar dinheiro, aquilo vai te levar paciência, aquilo pode te levar noites de sono. E aí é mais fácil você falar, será mesmo que eu quero tanto assim isso? E aí a gente começa Aí entra um sabotador querendo mostrar para você assim, será que realmente isso é para você? Será que você dá conta disso mesmo? Né? E nesse momento, é nessa segunda fase, incompetência consciente, que muitas pessoas desistem. Uhum. Antes de chegar na terceira fase, que é a competência consciente, agora eu sei que eu sei, mas eu preciso praticar. E depois a gente chegaria na última fase, que é a competência inconsciente, nem sei como sei. É aquele dia que você sai do serviço completamente com dor de cabeça, preocupada, você nem lembra o caminho que você fez do trabalho até a sua casa. Eu cheguei aqui, que caminho que eu fiz? Nem sei. Aí você fica pensando, será que eu passei a menos 60 no radar? Será que eu tava de cinto? Porque você nem lembra o que você fez, né? É isso. Só que para chegar nessa fase, você precisa dessas outras. É humanamente impossível a gente dar é como a gente, quando é adolescente, quer dar um salto dos 15 pros 30.
Não dá. Você precisa viver 15 aninhos aí, pra gente ter uma maturidadezinha. Mas a gente quer dar esse salto na vida, né, Fabi? A gente quer sair do nada e já se virar referência, já ter aquela autoridade, né? E não é assim que funciona, infelizmente. Isso daí é legal você colocar, Bruna, porque também é uma coisa que eu coloco para elas, que não adianta você chegar, né, quando você vai fazer uma entrevista, ou mesmo quando você está, né, com um trabalho novo, você chegar e falar, eu sou demais, eu sou ótima, eu sou tudo, e você já querer uma promoção, quer aumento de salário. Pô, você nem mostrou o que você faz, você nem mostrou o seu trabalho. Primeiro tem que colocar ali em prática, vamos ver como que é, e depois você vai evoluindo para ser, né, enfim, ter uma promoção quando você está num corporativo, enfim. Então não adianta, não dá para pular etapa. Você precisa passar por todas para depois você mostrar e realmente mostrar o quão eficiente você é e o quão você pode ser valorizado, né? Isso é bem legal mesmo. E é muito legal você falar isso, porque eu acho que todo mundo aqui já teve um chefe na vida. Por que eu falo chefe? Chefe é aquele cara que tem tempo de empresa e ele foi sendo promovido a líder, a um cargo de liderança, né? Então hoje ele é, por exemplo, o diretor de projetos da empresa. Mas ele foi um cara, ele é o que tem mais tempo de casa. Não necessariamente ele tem as habilidades e competências de um líder para ter ali um cargo de liderança. Mas antigamente as empresas elas faziam isso. Como você tem tempo de empresa, então na hora de ter uma promoção, não vai colocar uma pessoa que de 20 anos, só que o cara tem uma baita uma bagagem, uma competência, habilidade para isso, não vai colocar esse cara lá como diretor e deixar o outro que está ali faz 10 anos. Então, as empresas iam fazendo o quê? Ia subindo de cargo as pessoas que tinham tempo de empresa. E, normalmente, essas pessoas, elas dão esse salto. Eu falo salto, mas é no quesito profissional, no quesito de competência, tá? Ela não tem a competência, o que ela tem é tempo de casa, e muitas vezes isso uma coisa não está relacionada com a outra. E aí a pessoa tá lá naquele baita cargo de liderança, mas ela não tem competência, não tem habilidade para estar onde ela está. E é esse salto que a Fabi falou. Às vezes a gente quer dar esse salto, a gente quer entrar como estagiário e depois de um ano a gente quer estar lá na liderança, a gente quer estar lá, né, como gestor, né, como diretor, como coordenador, enfim, seja qual for o cargo de liderança da tua empresa, né? A pessoa quer entrar como estagiário e ela quer ganhar como o gestor, ela quer trabalhar pouquíssimo, ou seja, são pessoas que querem emprego, não querem trabalho, né? E quando a Fabi fala de profissionalizar as empregadas domésticas, eu acredito que toda profissão tinha que ter isso, porque as pessoas precisam aprender que para que você chegue no topo, você precisa passar pelo percurso. Né? Todo mundo que chegou lá no Monte Everest, quem chegou deu o primeiro passo lá embaixo. Passou um baita de um perrengue lá em cima. Muitos morreram no meio do caminho porque não deram conta. Eu com certeza acho que morreria, gente. Essa asma que eu tenho não dava conta não. Enfim, nem me arrisco. Mas pra pessoa chegar lá em cima, ela teve que passar ali pelo percurso, né? Ela não dá um salto lá para cima. E quando a gente faz isso, a gente perde. Quando as pessoas têm esse salto daqui embaixo e vai lá para cima, elas não valorizam aqui e nem valorizam quem está aqui, não é? Então, esse desenvolvimento todo é extremamente importante. Eu gosto muito de falar de habilidade e competência, tanto que um dos módulos do meu curso é habilidade e competência. Porque é fundamental a gente entender o que é habilidade, o que é competência, como que eu adquiro uma habilidade, como que eu adquiro uma competência, né? Eu consigo aí transferir uma habilidade para uma outra área. Então, é muito legal a gente entender sobre isso, porque no ambiente corporativo, seja ele qual âmbito, né, for, é extremamente importante a gente saber quais são as nossas habilidades e as nossas competências, né? Para não permitir que ninguém diga pra gente que você não é capaz. Não, você não é capaz de fazer isso. Sou sim, senhor. Tá aqui, ó. Não é? É isso mesmo, Bruna. Isso que você fala é muito, muito relevante, importantíssimo.
porque independente de onde você esteja, para onde você quer chegar, se você não tem essa consciência, né, do que você passa aí no seu curso, nessa questão de você ter o seu autoconhecimento, né, e você ter essa mentalidade positiva, você não chega, porque não é só executando, você tem que ter todo esse processo, e essa mentalidade vem do que você está comentando, do que você passa aí no curso, e que é super importante. Sem dúvida. A gente precisa, e você também, né? Que eu tenho certeza que teu curso aí é fantástico. Eu já vou indicar para muita gente aqui, viu? Inclusive, você que está nos assistindo, se você quiser profissionalizar a sua empregada doméstica, fala com a Fabi, chama ela aqui. Como que tá teu arroba, Fabi? @doméstica alta performance. Olha, já adorei. Doméstica alta performance. Então, se você quer aí profissionalizar a sua... Valorizar, né? Vamos falar assim, você quer valorizar a pessoa que trabalha aí para você, que é tão essencial na nossa vida, né, Fabi? Entra aqui em contato com a Fabi, com certeza ela vai te ajudar. E é isso, gente. Então, nós falamos aqui hoje sobre como dar ordens a si mesmo e cumprir essas ordens. Eu quero agradecer imensamente a Fabi por ter aceitado aqui o nosso convite, né? Eu falo nosso porque eu também trabalho com um time aqui e toda minha equipe entrou em contato com você. Então, obrigada por ter aceitado aqui o convite. Seja muito bem-vinda. Essa foi só a primeira live de muitas que a gente vai fazer, com certeza, né? Que o nosso tema casa muito. Pode contar comigo, certeza, tá bom? Bruna, amei estar aqui com você também. Foi um prazer esse bate-papo. É sempre enriquecedor. E falar de crescimento, de comprometimento é sempre tão legal, é sempre bacana. E para quem escuta também, vamos pôr em prática, não é só escutar, não. É isso mesmo. Então é isso, minha gente. Fabi, um beijo para você, muito obrigada por estar aqui, e a gente vai se falando e a gente vai marcando muitas collabs, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, meu amor. Um beijo para você. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, Fabi é uma fofa, né? Maravilhosa. Então, olha, se você tiver interesse aí, entre em contato com a Fabi. E sobre o nosso tema, eu acredito que a gente discorreu muito bem sobre ele. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no direct, tá bom? Vou amar responder você, tá bom? Um beijo pra você e até mais.